Justiça é a particularidade do que é justo e correto. Ela consiste em dar ou deixar a cada um o que por direito lhe pertence. Nesse cenário, figura-se a Defensoria Pública, órgão que também garante a formação do senso de justiça, um trabalho de humanização e dignidade da assistência jurídica prestada ao cidadão vulnerável. Hoje, o bate-papo é com o Defensor Público de Extrema, Sérgio dos Santos. Então fique ligado, eu sou o Léo Deméter e este é mais um Câmara Entrevista. A justiça deve buscar a igualdade entre todos os cidadãos que convivem em sociedade. Ela se refere a um estado de interação social ideal, onde há um equilíbrio por si só, razoável e imparcial entre os interesses, riquezas e oportunidades das pessoas envolvidas em determinado grupo social. Para falar de justiça, em especial da Defensoria Pública, conversamos com Sérgio dos Santos. Ele tem 64 anos e é natural de Piquete, São Paulo. É formado em Direito pela Fundação Vale Paraibana de Ensino de São José dos Campos. Atuou nas cidades mineiras de Arinos, Capinópolis, Caldas, Cristina, Cambuí e desde 2011 está em Extrema. É pós-graduado em Gestão de Projetos Culturais e atualmente se dedica aos estudos em Cultura e Educação Étnico-Racial pelo Centro de Estudo Latino-Americano de Cultura e Comunicação da USP. Bem, vamos começar o nosso bate-papo. Dr. Sérgio, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu queria começar o nosso bate-papo aqui perguntando um pouquinho sobre a trajetória profissional do senhor. Conta um pouquinho pra gente. Bom, boa tarde a todos. Como já foi anunciado, meu nome é Sérgio dos Santos, sou natural de Piquete. Em termos de caminhada, eu deixei a cidade em 82 e fixei residência em São José dos Campos, onde morei por 12 anos e ali se deu a minha formação. Em 94 fui para São Paulo, me casei e o propósito de estudar para concurso, por um período exerci o cargo de analista judiciário na Justiça Federal e quando saiu a aprovação e nomeação para a Defensoria em Minas e como citou, como você citou, eu estive em Arinos e nessa caminhada toda eu vim para Extrema em 2011. Doutor Sérgio, como é que o senhor conheceu Extrema? Conta um pouquinho com essa relação com a cidade. Na verdade, vir para Extrema, ainda que eu possa dizer que foi pela circunstância e oportunidade profissional, eu devo dizer que soma-se a isso o fato de ter nascido na Serra da Mantiqueira. Então, estar na Serra da Mantiqueira talvez seja o mais relevante motivo de ter Extrema como opção. Entendi. Doutor Sérgio, vamos falar um pouquinho sobre Defensoria Pública aqui de Extrema. O que é a Defensoria? Muita gente não sabe, né, a função dela. Para que ela serve? Como é que funciona? E quem pode se beneficiar desse serviço? E para quem é voltado esse trabalho? Conta um pouco para a gente sobre isso. Bom, a Defensoria Pública, ela aparece em termos de legislação de maneira positiva, expressa na Constituição de 88. E o artigo 134 traz ali qual é o propósito e objetivo da Defensoria Pública, né? A garantia do acesso à justiça, tendo como perspectiva o atendimento. Hoje a gente falava em hipossuficiente, mas hoje o termo mais comum é vulnerabilidade. As pessoas em situação de vulnerabilidade são os indivíduos, como posso dizer, assistido pela Defensoria. Esse é o propósito. Tá. E fala uma coisa para mim, a Defensoria ela foi criada com o propósito de garantir defesa jurídica para quem não pode pagar um advogado. Como que a Defensoria Pública, doutor Sérgio, identifica quem não tem condição de pagar um profissional do direito, né, um advogado, e já aconteceu de alguém ter condições e querer burlar essa norma? Na verdade, essa
possibilidade de burlar, ela é pouco provável a partir de que é uma situação que pode ser identificada, e isso identificado gerará o ônus para quem possa pretender uma ação dessa. Mas isso poderá ser colocado como muitas vezes o indivíduo, a mulher na relação, geralmente isso pode acontecer, numa discussão patrimonial, ela pode ter a expectativa de um resultado ou de um direito patrimonial, mas naquele momento específico ela não dispõe de condições de ajustar e de contratar um advogado. Na emergência, na urgência, não haveria por que a defensoria deixar perecer uma pessoa não acolhendo, não dando assistência. Direito, né? Então, cada caso é um caso. Eu estou citando esse caso não como regra geral, mas apenas como uma possibilidade de percepção de que poderá haver situações em que o indivíduo não dispõe de valores e condições de constituir um advogado. A defensoria hoje tem que ser feita essa leitura. O propósito principal dela é a garantia da dignidade da pessoa humana. Se nessa leitura a dignidade da pessoa humana estiver sendo violada, esse é o princípio que justifica o acolhimento. Que rege o direito, né, no caso. Em que situações, doutor Sérgio, um defensor público pode ajudar? Eu digo sempre que a ajuda não seria, deve ser traduzida como o defensor, ele se apresenta como um mediador, né? Ele se apresenta como alguém que ele não tem o objetivo e nem pode assumir a responsabilidade de garantia de resultado, mas ele pode se estar pronto para buscar os caminhos possíveis, porque justiça e direito não nos coloca numa lógica matemática de 2 mais 2 são 4. Então, cada caso é um caso, a ajuda se reflete na disponibilidade de busca do caminho possível, do reparo, da garantia da dignidade. Eu diria que, de maneira menos exata, porque não se aplica, esse é o objetivo da defensoria. Uhum. E conta uma coisa para mim, quais são os casos mais comuns na defensoria pública, doutor Sérgio? Mais comuns? Olha, a grande questão, e que a defensoria hoje vem se construindo, e isso vem acontecendo na construção, é justamente o que a grande proposta e o valor fundamental da defensoria é que ela possa ter esse espaço de acolhimento, porque a grande questão é você impedir a escalada do conflito. As grandes tragédias, ela se dá a partir de uma escalada de conflito. Se você constrói um espaço de diálogo, um espaço de mediação, esse é o grande... As grandes tragédias, as grandes guerras, elas acontecem porque onde a comunicação faltou. Falha, né? Então, o ideal da defensoria é esse. Se você puder, diante de um pequeno conflito, hoje em dia o conflito ele surge da convivência, né? Do dia a dia, familiar. Muitas vezes, é claro, até que o que vem para a defensoria na perspectiva de uma solução jurídica tem muito mais de social do que jurídico, né? Então, essa é a percepção. E eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Quais são os benefícios que a população obtém com uma sede local da defensoria, que é o nosso caso aqui? Olha, eu posso dizer que esse sonho de se ter defensoria disponível em todos os contextos é um sonho que, por mais que possamos ter idealismo, é um sonho que em construção. São 853 cidades
em Minas Gerais, municípios em Minas Gerais, não chegam a 200 que tem defensoria. Então, podemos considerar que ter defensoria acaba sendo um privilégio, sabe? É um privilégio. É isso que eu tenho me colocado sempre, com todo o desafio que se apresenta, é um privilégio para o assistido, mas um desafio para o defensor. Mas esse desafio tem a ver com que também não se pode esperar a solução da vida a partir de um contexto de defensoria que temos aqui. Hoje, a demanda seria necessariamente, no mínimo, por 4 defensores. Né? Eu que estou lotado na área criminal por ser impossível atender a demanda de área civil, mas essa área criminal ela tem a penal, a execução penal, infância e juventude e juizado especial. Então, e atendendo 2 varas que implica em que, com a instalação da 2ª vara em Extrema, são 2 juízes produzindo e um defensor para minimamente administrar essa demanda. Então, não é algo tão simples, não se pode ver isso como um glamour ou uma certeza de que vou buscar e vou exigir direitos, mas o diálogo que poderá construir o entendimento do que é a defensoria e o que, dentro do que é possível, as coisas estão acontecendo, estão sendo encaminhadas. Conta uma coisa para mim, a Defensoria Pública aqui de Extrema, ela desenvolve alguns projetos sociais? A defensoria, em outros contextos, como na capital, as coordenadorias têm órgão de execuções de defensoria plenamente ciente, plenamente vocacionado para dar esse passo adiante no acolhimento e na atuação efetiva, cumprindo seu papel. Como temos na capital projetos, existe um projeto de mediação escolar muito exitoso na capital. Esse projeto acontece e tem uma relevância necessária. Agora, em termos de possibilidade de implementação de projetos nesse sentido, sim, a defensoria aqui poderia desenvolver, né? Mas aí e fôlego para isso. É algo que, como levar adiante isso? Né? E aí a questão, o diálogo e uma possível parceria responsável certamente poderia. Abre a possibilidade de construir projetos. Entendi. E fala uma coisa para mim, a Defensoria Pública, ela também atua em casos de violência doméstica e familiar? De que forma aqui em Extrema? Como eu já disse a você, o propósito da Defensoria, e isso é o que tenho claro, é que bom seria que esses pequenos entraves, pequenos desajustes na relação familiar pudesse ter um acolhimento antes que de uma escalada de conflito. Né? Agora, eu atuando na área criminal, a minha atuação é muito na defesa, mas, regra geral, também, quando possível, busca-se um diálogo na construção da melhor forma de apaziguar um conflito. Né? A conciliação difere da mediação, né? A mediação como valor, eu tenho como um valor insuperável a mediação transformativa. É você construir um ajuste, construir um restabelecimento de uma relação de forma positiva. As pessoas poderão não ser amigas, poderão ser próxima, mas o respeito deve existir. Na execução penal, queria fazer essa pergunta para o senhor. Quais são os pedidos mais comuns feitos pela Defensoria Pública?
Se já tem a sentença dada pelo juiz, como é que é feito isso, doutor Sérgio? Olha, eu acompanho a questão da lei de execução penal desde a sua entrada em vigor. Em 84, em junho de 84, antes de entrar em vigor a lei de execução, ela foi objeto da reflexão, porque era matéria do segundo ano da faculdade. Então, assim, a execução penal, naquele momento, o que se tem como claro é que a grande questão não é apenas assim, uma sentença, uma condenação, é a efetividade da pena. Isso significa que é preciso que, aí entra o Conselho Comunitário que prevê a lei de execução, ele tem uma possibilidade de atuar nessa garantia de efetividade da pena. Então, a pena em que sentido? O indivíduo, em muitas circunstâncias, se vê, são pequenos delitos. Quando você fala no cumprimento da pena com serviço à comunidade, seria de grande valia que esse indivíduo pudesse cumprir o seu papel com a justiça de maneira digna. Então, assim, na execução, o que se tem que ter em vista é que a condenação não justifica impor ao indivíduo uma pena indigna, uma pena que não seja... Então, a execução se dá nesse contexto. Quais são os caminhos possíveis? É o caminho de se buscar uma forma menos gravosa, menos de cumprimento dessa pena. Só quando o indivíduo ele infringe ou comete alguma infração de não cumprimento do que foi estabelecido, que ele será sujeito a uma regressão de regime. Mas a execução tem essa proposta de que o indivíduo possa cumprir a sua pena de maneira digna. E a atuação como defensor é justamente permanentemente buscando que isso seja alcançado, que isso seja possível. O senhor citou a questão de casos de família, a questão civil e também criminal. A defensoria ela também atua na questão trabalhista e previdenciária, doutor Sérgio? A questão é que trabalhista é competência da Defensoria da União. Então, a Defensoria, no caso do Estado, atua no que seja competência da Justiça Estadual. E vocês, da Defensoria, vocês trabalham em parceria com alguns órgãos ou instituições aqui do município? Parceria é uma questão a ser pensada em termos de projeto. Se não se apresentam caminhos ou proposta de pensar projeto, isso não tem acontecido. Mas, repito e digo, eu como defensor estarei sempre disponível a esse diálogo, sabe? O que podemos fazer? Quais os projetos possíveis? Existem são muitas as possibilidades. É como eu já, a partir desse momento anterior, é uma possibilidade positiva você construir um caminho de mediação comunitária. Então, a partir de técnicas potentes, técnicas apuradas, você construir e capacitar pessoas que possam atuar como mediadores na comunidade. Então, quer dizer, ali o pequeno desencontro, o pequeno conflito, num espaço de mediação, pode ser resolvido na própria comunidade. Porque, inclusive, o indivíduo que vem com conflito, ele não só quer resolver o conflito, mas ele quer contribuir de alguma forma para estar bem naquela comunidade. Porque ali é um lugar de vivência, ali é um lugar que ele tem para chamar de seu. Então, isso favorece muito a ponderação, a tolerância. A grande questão que descamba é a intolerância. Essa intolerância gratuita, sabe? Nós e o outro como alguém. É aí que entra a questão. Em resumo, é essa construção do diálogo que possibilita criar projetos para tornar ou ter a esperança de uma cultura de paz, de uma convivência positiva e saudável, né?
Doutor Sérgio, a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo e antes da gente encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse algumas informações de utilidade pública, como o endereço, o horário de atendimento, o contato para quem ainda não conhece o trabalho da Defensoria Pública. Onde fica a Defensoria Pública? E também quais documentos o cidadão deve levar a este órgão? Bom, hoje a Defensoria está aqui em cima, na rua Melo Viana, número 8, sala 6 e 7. O atendimento é de 8 da manhã até as 17, né? Hoje conta com o apoio de um assessor, o Bruno, que está ali disponível para atender e encaminhar o que couber a Defensoria como missão. Eu tenho tido, quando eu falo que atuo somente na área criminal, é pela própria circunstância, sem que seja possível abrir uma porta para maiores acolhimento, a gente sempre tem essa disponibilidade de, no minimamente, possibilitar com que a pessoa, tendo a informação necessária, possa buscar o caminho de solução, ainda que não seja uma questão criminal. Às vezes é uma questão de civil, da pensão alimentícia ou coisa. A gente acaba que, sempre que possível, busco com que a pessoa não tenha minimamente a possibilidade de se orientar e buscar uma solução, ainda que não caiba a mim dar andamento na demanda pretendida. Bom, muito obrigado. Então é isso. Conversamos com o defensor público aqui da cidade de Extrema, Dr. Sérgio dos Santos. Dr. Sérgio, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Câmara Entrevista. Eu que agradeço e estou aqui para falar em nome da Defensoria e me coloco à disposição para o diálogo, para a construção de ponte, como o pessoal da comunicação efetivamente faz, né? Bom, eu agradecer você também que acompanhou mais um programa Câmara Entrevista. Até o próximo. Tchau. Um abraço.